aqui mandando para as pessoas que eu já estou ao vivo, que eu já estava aqui hoje para conversar sobre como agir nos choros das crianças com respeito. Eu tô dando uns minutinhos pro pessoal ir entrando aí. Tô mandando meu aviãozinho para todo mundo entrando também. E é isso, vamos dar uns minutinhos aí pro pessoal acabar de entrar. Hoje, quinta-feira, o dia que eu fiz a live na quinta-feira, eu achei que foi bem mais legal do que nos dias que eu fiz no sábado e na terça. O pessoal interagiu mais, estava mais presente. E aí, por isso que eu escolhi hoje fazer na quinta de novo. Nós vamos falar sobre o choro. Eu já venho falando do choro desde sábado, né? Eu tô fazendo posts falando sobre o choro das crianças. E eu já tinha feito alguns stories sobre o choro também na semana passada. E mais tempo atrás também a gente já tinha conversado um pouquinho sobre o choro, né? E aí hoje nós vamos falar sobre essa forma respeitosa, porque nós não tivemos essa oportunidade, né? Quando nós éramos crianças, a gente não era educado para que a gente chorasse, a gente era educado para que a gente não chorasse. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, o porquê que isso não é legal, por que a gente pode fazer diferente com as crianças e entender também a diferença do choro do bebê para o choro da criança depois que ela já se torna criança, né? Que ela passa de bebê para criança mesmo. Então, eu vou fazer essa parte cronológica aqui hoje, eu coloquei isso até lá no post bem explicadinho, né? Que a gente iria fazer essa passagem do choro da criança, do bebê para o choro da criança. E a gente também tem formas de lidar quando a criança é bem pequena, né? Que a gente fala primeira infância, que seria até 5 anos. E depois dos 5 anos que a gente fala segunda infância. Também tem a forma da gente educar. Na verdade, essa questão do choro vai para a vida inteira, né? Porque a vida inteira a gente vai chorar, a vida inteira a gente vai expressar nossos sentimentos e a vida inteira nós iremos nos frustrar. Então a gente tem que estar bem ciente disso e que quando a gente tem o nosso filho, a vida inteira o nosso filho vai chorar. Então a gente tem, eu acho que o nosso papel enquanto pais é poder estar ali, né? Para ser o porto seguro desse adulto no futuro, né? Ser o porto seguro dessa criança, desse bebê e depois adolescente e adulto. Bom, vamos começar então. Inicialmente, eu gostaria de deixar bem claro que a criação consciente, que é a linha que eu estudo, que é a linha que eu falo aqui, ela é mais para os pais do que para as crianças. A gente tem que aprender a lidar com nós mesmos antes de lidar com as nossas crianças, se a gente quer lidar de maneira respeitosa. Então, inicialmente de tudo, a criação consciente é para nós. Nós ouvimos muitas pessoas reclamando do mundo, que o mundo não vai para frente, que nada dá certo, né? Que futuro que a gente vai ter. Então, mas o futuro depende muito mais de você. Você tem plenas condições de criar um futuro melhor, principalmente a partir da criação dos seus filhos. Então a gente tem a oportunidade nas nossas mãos de construir um futuro melhor. E um futuro melhor com respeito. Que eu acho que é o que mais falta hoje em dia para a gente ter consciência, é com respeito. E o respeito começa pela nossa criança, pelas pessoas da nossa família, pelos outros no nosso trabalho, pelos outros na fila do banco, pelos outros em todos os espaços que nós estamos. Então, o respeito é o inicial, é o ponto de partida desse futuro melhor. Outra coisa importante de falar é que a criação consciente traz a oportunidade de nós olharmos para nós e nos tornarmos pessoas melhores para os nossos filhos. Nos tornarmos pessoas melhores para os nossos filhos e para esse futuro que nós queremos almejar aí. Então, isso também é muito importante a gente entender, né? Que se a gente, nós podemos melhorar, nós podemos ser a nossa melhor versão. Que é isso que eu venho falando também em alguns posts, em alguns reels que eu já fiz aqui, é essa questão. Nós podemos ser a nossa melhor versão para os nossos filhos. E isso é enriquecedor demais. Se nós pararmos para analisar, nossos filhos mais nos ensinam do que nós ensinamos a eles. Então, eles nos dão a oportunidade de nós olharmos para nós mesmos e
nos modificarmos e sermos a nossa melhor versão. Eu não estou falando aqui de perfeição, porque já falei aqui também, o erro faz parte da vida. E as nossas crianças precisam ter a oportunidade de errar, assim como nós temos que ter a oportunidade de errar. Nós aprendemos a partir do nosso erro. Então, se a gente não errar, a gente não vai aprender. Então, a nossa criança é a mesma coisa. Se a nossa criança não errar, ela não vai aprender. E nós aprendemos a partir do nosso erro. Então, não existe uma maternidade perfeita. Eu não estou aqui falando para vocês que aqui é mil maravilhas na minha casa. Não, não é isso. Eu enfrento dificuldades todos os dias na minha maternidade com a minha filha. E é por isso que eu estou aqui estudando bastante e me dedicando para me tornar a minha melhor versão e poder tornar ela uma pessoa melhor para o mundo. Ela é uma pessoa melhor para ela mesma, para o convívio dela com os outros, num todo. Então, eu acho que é isso que é uma coisa bem importante de salientar. Então, vamos lá. O choro dos bebês. Inicialmente, né, eu já fiz essa linha do tempo na outra live, mas eu vou fazer um pouquinho aqui agora novamente para a gente ir na perspectiva do choro. Inicialmente, o bebê até 3 meses, ele ainda acha que está dentro da barriga. Então, a única forma que ele tem de se expressar é através do choro. Ele se chora para comer, ele chora porque ele está sujo, ele chora quando ele está incomodado, ele chora quando ele se frustra, ele chora, é a única forma que ele tem de se comunicar, né? Então, até os 3 meses ainda, ele ainda pensa que está dentro da barriga. Então, para ele é muito, muito complicado lidar com esse mundo aqui de fora. Até o sling é muito bom, bem utilizado nessa faixa etária, porque ele traz aconchego, a criança se sente protegida, ela se sente como se ela estivesse novamente dentro da barriga. Usava-se muito no passado o charutinho também, por conta disso, porque a criança se sente mais acolhida, né? A partir dos 3 meses, até os 6, 8 meses, a criança começa a perceber que ela não está mais dentro da barriga, mas ela ainda pensa que ela é a extensão da mãe e do pai. E nesse período ela começa a ter desenvolver as partes de sorriso, né? Ela começa a se socializar com aquele mundo ali fora. Então, dos 6 aos 8 meses, ele ainda pensa que é a extensão do corpo da mãe, mas ele já começa a se socializar, ele já começa a pegar as coisas e trazer na boca, ele já descobre a mãozinha, o pezinho nesse período, ele já começa a conseguir ficar sentado, já começa a ter a introdução alimentar, então ele não tem mais só a sucção, ele começa a ter outras formas de interagir com o mundo ao seu redor. A partir dos 8 meses, e que vai durar até os 2 anos, é quando a criança começa a entender que ela é um ser separado da mãe. Então, é até por volta dos 2 anos, né? Exatamente. Mas é dos 8 meses, mais ou menos, até os 2 anos, ela começa a entender que ela é separada da mãe. E daí, ela começa a querer colocar as vontades dela no mundo. Então, nesse período, até os 2 anos, quando a criança ainda fala muito pouco, ela se frustra e ela chora, porque é a única forma que ela tem de expressar que ela está frustrada. Então, é muito importante a gente entender que ela não está chorando porque ela quer chamar minha atenção. Não, ela quer chamar a sua atenção porque ela precisa da sua ajuda. Sem a sua ajuda, ela não consegue viver fora, né, da barriga, não consegue comer, não consegue nada. Então, ela precisa do seu auxílio. A partir dos 2 anos, com o desenvolvimento da linguagem, a gente pode favorecer para que as coisas sejam mais tranquilas para essa criança, auxiliando ela a falar sobre os seus sentimentos. Então, ensinar sobre as crianças, olha, você está triste agora, por isso que você está chorando, né? Você está frustrada agora, por isso que você está chorando. E demonstrando para ela os sentimentos e falando por que ela está triste e auxiliando ela a falar o porquê que ela está triste, auxilia bastante na frustração. Então, essa criança vai chorar, mas ela vai chorar já começando a ter consciência do porquê que ela está chorando. Você vai perguntar, por que você está chorando? E ela vai falar, porque eu me machuquei, porque eu tô triste, porque eu queria ficar no parquinho, porque ela vai começar a interagir com você e vai falar o porquê que ela tá chorando. Então, também é muito importante essa fase, a gente entender que a criança precisa de nós para ela se desenvolver. Ela precisa do nosso auxílio para poder falar o que ela está sentindo. Ela não sabe dizer ainda o que ela está sentindo. E aí, dos 2 anos até os 5 anos, que é a primeira infância, a gente tem bastante esses choros por causa do embate, né? A criança quer pôr as suas vontades no mundo e a gente não quer deixar ela pôr as vontades dela no mundo, né? A gente quer cortar aí, podar.
Então, essa parte que daí começa a ter os choros de frustração, os choros de raiva, os choros de porque eu queria ficar mais aqui no parquinho. Eu tive um incidente ontem com a minha filha, que nós fomos ao parquinho e a gente já estava lá fazia 2 horas e ela que não queria ir embora. E aí eu já tava na hora de a gente jantar, né? Pra dar tempo de dormir, tudo certinho no horário. Eu falei, agora a gente não pode mais. Então, essa também é uma outra função. A criação consciente, todo mundo acha que a criança vai ficar, nós somos permissivos. Não, nós não somos permissivos. Nós fazemos nós colocamos o limite com respeito pela criança. Então, o que eu fiz? Eu falei, Júlia, agora a gente não pode mais ficar aqui. A gente precisa ir embora. E ela chorou. E aí, o que a gente faz quando a criança chora? O que vocês ouviam quando vocês choravam? Coloca aí nos comentários pra mim o que vocês ouviam quando vocês choravam. O que vocês pensam sobre o choro das crianças? Eu falo de choro das crianças maiores, tá? Porque quando a gente tá com o bebê, o bebê chora e a gente se sente na obrigação de cuidar desse bebê, na obrigação de atender. E realmente é muito importante a gente atender esse bebê, porque quanto mais ele chorar e quanto mais ele ficar frustrado e ele não tiver nenhum auxílio ali no que ele está sentindo, mais a inteligência emocional dele vai ficar prejudicada. Mais essa construção da sua autorregulação vai ficar prejudicada. Então, não estou falando assim, olha, eu entendo que a gente chega a dias, né, que quando os bebês são muito pequenos, a gente está exausta, sem dormir e tudo mais. Tem aquele dia que a gente colocou o bebê ali para chorar e chorou junto com o bebê, né? A maioria das mães passam por isso, principalmente quando o bebê tem muita cólica. Então, esses dias vão acontecer, mas eu não estou falando desse dia. Não é nesse dia que você vai criar o trauma no seu filho. Você vai criar o trauma no seu filho a partir do momento que ele não for atendido em demasiadamente vezes. Ele chorou hoje, você não atendeu, chorou ontem, você não atendeu, chorou. E aí vai chegar uma hora que esse bebê se cala. Ele se cala porque ele percebe que ele não vai mais ser atendido. Então, a inteligência emocional dele vai estar prejudicada nesse sentido da sua autorregulação. Mais pra frente, ele não vai conseguir expor mais as suas frustrações. Então, a gente vê que desde o princípio, né, vem essa questão do choro, essa questão, como ela é importante, esse acolhimento do choro. E nós acolhemos o bebê sem questionar, mas quando é a criança, a gente começa a questionar. Ah, esse choro tá me irritando. Ah, chora demais. Ah, tá chorando demais. E o que está acontecendo nesse ambiente? Por que essa criança está chorando? Será que ela está chorando só porque ela quer chamar sua atenção ou porque ela quer chamar sua atenção porque ela quer brincar? Ou ela está chorando porque ela está triste e ela precisa do seu abraço, do seu cuidado? Coloquem aí nos comentários para mim o que vocês ouviam quando vocês eram crianças, quando vocês choravam. O que os pais de vocês falavam para vocês quando vocês choravam? Fala para mim aqui. Eu vou esperar vocês comentarem para mim, pra gente desconstruir um pouco esse pensamento. Vocês eram acolhidos? Os pais de vocês validavam os sentimentos de vocês? Como é que era quando vocês choravam? Vamos ver. Tan, 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 tan. Demora um pouquinho para aparecer os comentários para mim. Falem comigo, pessoal. O que vocês ouviram quando vocês choravam, quando vocês eram crianças? Qual é a lembrança que vocês têm desse momento? Vamos ver. Vamos lá, estou esperando vocês me responderem. O que vocês ouviam quando vocês eram pequenos e vocês choravam? Vocês eram acolhidos? Ai, ai, pode parar de chorar. Engole o choro porque não há nada. A gente às vezes pega o bebê e fica até essa questão de fique quieto, fique quieto, fique quieto, né? A gente não quer acolher. Por que está chorando? E chega de choro. Pare de chorar, engole o choro. A gente tem essa vivência. Culturalmente a gente ouve isso. Se você der colo, vai ficar mimado. Não pode chorar. Se chorar, quem chora é fraco. Tem essa questão também, né? Quem chora é fraco. Acho que eu coloquei até aqui na minha colinha algumas coisas que a gente ouvia. A gente acha que se a criança está chorando, a gente tem que tirar ela daquele sofrimento. Ela está em sofrimento, eu tenho que tirar. Ó, crianças, tá? A partir de 2, 3 aninhos ali, a gente acha que ela está chorando e nós temos que tirar ela do sofrimento.
Eu tô falando quando elas estão chorando por conta de frustração, por conta de raiva, não porque ela se machucou, ou quando é um bebê, quando chora porque tá com fome, né, frustrado de outras formas, ou por conta de estar sujo. Quando é bebê, a gente realmente acolhe ali imediatamente. Mas acolhe, agora nós vamos fazer essa ponte, nós vamos acolher o choro dessas crianças. Acolher no sentido, você pode chorar. Você pode chorar o quanto você quiser. Eu estou aqui para te auxiliar. Então é esse ponto que a gente precisa chegar. A gente acolhe com respeito por aquele sentimento. Não é porque chorar não é fraqueza. A gente quer controlar o meio que a criança está e tirar ela do sofrimento. Mas nós vamos estar 100% do tempo com essa criança até a vida adulta, né? Porque nós já vimos, eu já conversei com vocês em outras lives, que a formação do cérebro, principalmente essa parte da autorregulação, ela acaba de se formar aos 25 anos de idade. Vai chorar, Aline, que você tá precisando. Não, eu não tô precisando. Então, assim, a gente precisa validar o sentimento dessas crianças. E quando eu entendi isso aqui na minha casa, me auxiliou muito com a minha filha. Porque eu falo pra ela assim, Júlia, você tá triste? Tô triste. Você tá com raiva? Eu tô com raiva. Você quer um abraço? Eu ofereço um abraço pra Júlia. Tem algumas crianças que vão querer esse abraço, tem outras crianças que não vão querer. Tem crianças que vão querer ficar sozinhas. E a gente vai deixar você falava pra mim, vai chorar que você tá precisando. Você falava pra mim e me deixava lá chorando, né, mãe? Agora a gente não vai deixar lá a criança chorando. Nós vamos lá acolher essa criança. Nós vamos falar pra essa criança, eu tô aqui com você, você pode chorar. E se você precisar, eu tô aqui pra te dar um abraço. Às vezes a criança entra num sistema de estar com raiva, de estar nervosa e ela quer bater. Aí a gente também vai colocando o limite. Pega na mãozinha e fala, você não pode me machucar, eu não estou te machucando. Estou aqui para te acolher. E se ela te pedir para ficar sozinha, você deixa ela sozinha, sai desse ambiente e volta dali um pouquinho. Filha, eu tô aqui, você precisa de alguma coisa? Você quer um abraço? Então a gente vai oferecendo e acolhendo esse choro. E dizendo para essa criança que ela pode sentir. Ela pode sentir o que ela tá... essa tristeza, essa frustração, essa raiva, eu entendo, a gente pode validar. Eu entendo que você esteja triste. Então ontem a Júlia começou a chorar porque nós estávamos indo embora do parquinho. Ela veio o caminho todo, o parquinho não é muito perto. E ela veio o caminho todo chorando. E aí eu peguei e falei, peguei ela no colo e falei pra ela assim, Júlia, acabou o nosso horário no parquinho. Amanhã nós podemos voltar, mas agora acabou. Ó, o parquinho tá aqui, nós podemos voltar amanhã. Eu entendo que brincar no parquinho é legal. Ela tava brincando com os amigos, então assim, é muito mais legal, né? Brincar com os amigos, tem outras companhias e tudo mais. Mas acabou o nosso horário, a gente precisa ir embora. E aí ela foi chorando, foi chorando, foi chorando. E eu falei, tudo bem, você pode chorar, eu entendo que você esteja triste. Né? Não é aquele lá, você pode chorar, chorar faz bem pro pulmão. Chorar lava os olhos, chorar lava a alma. Não é no tom pejorativo, a gente vai falar no tom de acolhimento. A Pan tá falando aqui, estou fazendo isso com a Alice. A maioria das vezes ela aceita o abraço. Exatamente. E hoje em dia, isso a gente começou, deve fazer uns 2 ou 3 meses que eu comecei. Acho que no máximo 2 meses. No máximo 2 meses, eu acho. Eu comecei a falar pra ela que ela podia chorar, se ela queria um abraço. E hoje ela me pede um abraço. Tem hora que ela fala, eu não quero abraço. Falo, tudo bem, eu tô aqui. E aí ela continua chorando, e aí tem hora que ela me pede, eu quero um abraço, eu quero um abraço. Que ela começou a entender que essa é uma forma dela se acalmar. Que ela tá sendo acolhida. Então ela pega e me pede o abraço, aí eu dou o abraço pra ela. E aí ela tá procurando esse abraço ultimamente como forma de se acalmar. Esse acolhimento o que traz para nossas crianças, então? Ele vai ficar fraco. Não, ele não vai ficar fraco. Com o tempo, ele vai começar a entender como ele se acalma, né? Primeiro que eles vão começar a deixar seus sentimentos, né? Deixar seus sentimentos aflorarem, que a gente tinha que reprimir, né? Era o engole o choro. Eles não precisam engolir o choro, porque engolir o choro
além de ser muitos malefícios psicológicos, tem os malefícios físicos, né? De tanto engolir o choro, a gente pode ter uma gastrite, pode ter uma úlcera, pode ter uma porção de coisas, né? Engolir os sentimentos que a gente vai engolindo. Então, essas crianças, nós temos a oportunidade, nós temos a oportunidade de fazer com que os nossos filhos sintam o que eles precisam sentir, deixem isso ir para fora, né? E comecem a purificar os seus sentimentos. Então ele vai sentir essa tristeza e vai passar. Ele não vai sentir essa tristeza, reprimir essa tristeza e ela vai ficar vindo toda hora. Que conosco acontece muito isso, né? A gente fica reprimindo alguns sentimentos e ele fica vindo toda hora. Não, a criança vai sentir, vai purificar através do choro, né? E vai deixar esse sentimento ir embora. Não vai ficar apegado nesse sentimento. Com o tempo eles vão aprendendo a como eles podem se autorregularem emocionalmente. E não é ruim. Aí, eu vou criar uma criança fraca. Não, você não vai criar uma criança fraca. Você vai criar uma criança que no futuro ela vai ser muito mais forte emocionalmente do que você foi. Ela tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer isso por ela. Então, eu acho que isso que é o mais válido, assim, ainda, né? É mais legal que nós podemos fazer para os nossos filhos trazer essa inteligência emocional para eles. A gente ouvia muito que o choro também remete muito à vergonha, né? Muitas pessoas falam que não choram na frente dos outros por causa de vergonha, principalmente os meninos, né? Homem não chora, os meninos ouvem muito isso desde pequenos, né? E isso também é muito ruim, porque chega lá na frente, tá se sentindo mal, tá se sentindo ruim lá na vida adulta e não consegue colocar isso pra fora. De tanto que foi reprimido, de tanto que o homem não chora e é vergonha e tudo mais. Na adolescência, não é vergonha de chorar na frente dos outros, né? Isso vai vir, mesmo a gente permitindo nossas crianças chorarem hoje, quando elas chegarem lá na adolescência, possivelmente essa vergonha vai vir. Mas ela vai chegar em casa e ela vai poder chorar no travesseiro, sem ter vergonha de estar chorando no travesseiro e sem ter vergonha de falar por que ela está chorando. Porque nós estamos ali para validar esses sentimentos. Nós estamos ali para deixar com que ela viva o que ela está passando, né? Viva essa vida da forma integralmente. Viva integralmente esse sentimento, viva integralmente esse choro, essa tristeza, essa frustração e passe. Minha mãe disse isso para o meu filho hoje. Quem chora é só a menininha. Então, exatamente, eles vão ouvir para fora, né? E por isso que é importante aqui dentro de casa, com a sua família, a gente dar essa segurança. Não, você pode chorar. Tem aquele também assim, você é um homem ou você é um saco de batata, né? Eu ouvi isso também em algumas vivências que eu tive na escola. Então eu ouvi as professoras falando isso, você é um homem ou você é um saco de batata? Então é complicado a gente pensar que por isso que eu tô falando que quando as crianças choram, a gente acha que tem que tirar ela do sofrimento. Elas vão ter o sofrimento de uma forma ou de outra. É que aqui dentro nós podemos proporcionar esse sofrimento com acolhimento. Então, é importante que aqui dentro ela esteja segura para sentir o seu sentimento, né? Para se libertar, né? Dessa tristeza, deixar essa tristeza vir e passar. E não como nós que fomos reprimindo e aí ela vem e volta, né? Nós ficamos muito nesse círculo vicioso. Então, é uma questão de inteligência emocional mesmo que nós podemos proporcionar para as nossas crianças. Então, acolher com respeito é saber que eles podem sentir as suas emoções, seja elas qual forem. A gente está aqui falando do choro, mas pode ser qualquer outro tipo de sentimento, né? Que às vezes a gente fala muito do choro porque nós vemos muito a criança está chorando em algum ambiente fora de casa. Então, nós vemos muitos pais falando assim, para de chorar, engole o choro. E aqui eu tenho a oportunidade de falar o quanto isso é maléfico para as nossas crianças. O quanto isso ao longo do tempo vai trazer muitos prejuízos para ela emocionalmente, né? E assim, é só a questão da gente se olhar. É só a gente olhar para nós mesmos e pensar assim, quais foram os malefícios de eu não chorar, de eu ouvir engole o choro, de eu ouvir... eu hoje em dia tenho muita dificuldade em chorar. De tanto que eu ouvi, engole o choro, engole o choro. Então eu tenho muita dificuldade de colocar os meus sentimentos para fora. Eu não quero que a Júlia tenha essa dificuldade. Eu quero que ela possa sentir os seus sentimentos e que eles vão embora, que ela purifique, né? Eles falam muito isso, assim, que o choro é mais ou menos como seria o suor no nosso corpo. Ele tá ali tirando as toxinas.
O choro tá ali tirando as toxinas dos nossos sentimentos. Ele tá ali purificando os nossos sentimentos e liberando essa emoção, né? Essa que é a importância, assim, eles liberarem essa emoção. Então, não é que eu vou falar assim, você pode chorar e eu vou sair de perto, a criança, e nós nos irritamos, porque a criança às vezes chora muito, constantemente, né? Ela chorou por causa do brinquedo, aí ela chorou por causa que ela não queria pôr o sapato, aí ela chorou. Tá, mas como é que foi esse dia, né? Porque foi o que a gente já conversou lá na live da birra. Como foi esse dia? Ela tá cansada? Ela tá com fome? Hoje também aconteceu um episódio desse que a Júlia começou a chorar. Eu sabia que era sono, eu já tinha tentado fazer ela dormir e não tinha conseguido. Ela não tinha dormido. Aí eu peguei e falei pra ela assim, filha, que você não quis dormir, né? Você tá chorando, o que você tá sentindo? Aí ela falava, eu quero dormir agora. Eu falei, agora eu não posso. Eu tava lavando a louça, né? Daí eu falei pra ela, agora eu não posso te colocar pra dormir. Agora a mamãe vai acabar de lavar a louça e daqui a pouco a gente tenta de novo. Porque a gente tinha acabado de sair do quarto. A gente tinha ficado com ela lá 1 hora inteira, né? No quarto pra ela dormir e ela não tinha dormido. E eu sabia que tinha um pouco de sono, mas eu achei que tinha um pouco de fome. Aí eu falei, quer saber? Parei a louça na metade, cortei uma fruta pra ela, coloquei lá. Falei, filha, vai comendo a fruta, que daqui a pouco a gente tenta de novo. E aí ela começou a comer, e no que ela começou a comer, o choro parou. Então, assim, a gente tem que observar também o que está acontecendo nesse ambiente. A criança não vai chorar só porque ela está frustrada, ela não vai chorar só porque ela está com raiva. Vai acontecer? Vai acontecer, mas não é todos os dias. Não são todos os choros que são de frustrações. Não são todos os choros que são de raiva. Assim, quando é bebezinho, não são todos os choros que são fome, né? Então, é isso que a gente precisa observar no nosso ambiente. Para a gente poder agir de uma maneira mais eficaz com as nossas crianças, né? Não achar que ela está chorando por qualquer coisa, por besteira. Muitas pessoas falam que a criança chora por causa de raiva. Quando a criança chora por causa de raiva, quando a criança é um pouquinho maior, agora sim, nos 3 anos, que é mais ou menos a idade que a Júlia já está, que a criança já verbaliza bem e tudo mais, a gente pode começar a falar para ela assim, vamos liberar essa raiva? Você está com raiva, né? E ela nomear, eu estou chorando de raiva. Vamos liberar essa raiva, então. Dá uns travesseiros para essa criança socar. Outra coisa que a gente pode fazer, vamos correr, se você tiver espaço, vamos correr. E que quando as crianças correm, quando elas têm algum exercício físico, ele modifica a química do cérebro. E ao modificar a química do cérebro, a criança para de chorar por conta de outros motivos. Ela começa a pensar naquilo que está acontecendo, né? Então, nós não estamos aqui, eu não estou querendo falar aqui para vocês calarem o choro, não é isso. Mas é para vocês darem uma opção para essa criança quando ela está com raiva. Se ela quiser chorar, ok. Mas se você vê que está ali toda hora constante, vamos tentar liberar então. Então, soca num travesseiro, correndo, pulando uma corda. Pula a corda bem, com bastante força, filho. Pula uma amarelinha, faz alguma coisa, alguma atividade que essa criança consiga extravasar essa raiva. E dessa forma ela também está sentindo e pondo para fora. Ela não está reprimindo. Então a função desse choro todo é que a gente não reprima, que a gente deixa a criança pôr para fora esse choro, né? Ela sinta suas emoções e ela extrapola essas emoções para fora, né? E não fica com essa emoção guardando, igual a gente fica guardando, né? Nós temos muito essa cultura de vamos guardando, vamos engolindo, vamos passando. Não, a criança ela é genuína, ela sente. Só que se a gente fica ali ensinando ela a engolir, vai chegar uma hora que ela vai parar de chorar realmente e vai se tornar outra coisa, né? Esse sentimento acaba se tornando outras coisas, né? Uma raiva exagerada, doenças, né? A criança fica muito introspectiva porque ela já guardou tanto os seus sentimentos. Então, acho que era isso, assim, a minha mensagem principal. É que a gente precisa acolher com respeito, né? Deixar essas crianças chorarem. Quando eu tô com raiva, eu bato a porta e chuto a cadeira. A gente tem que extravasar de alguma forma, né? Nós, enquanto adultos, agora nós podemos, né, pensar sobre as nossas ações, nós podemos extravasar de alguma forma. Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças a extravasar de alguma forma. E o choro é uma forma de extravasar. Se ela tá triste, se ela tá frustrada, você pode chorar. Eu tô aqui com você. Se você quiser, eu posso te dar um abraço.
Algumas outras técnicas também é cantar com essa criança, cantar algumas músicas que possam acalmá-la, né? Mas não no sentido de calar. É isso que é importante a gente sempre deixar bem vivo na nossa cabeça. Não é no sentido de calar a criança. É no sentido de fazer com que ela consiga respirar e pense no que está acontecendo e fale sobre esse sentimento, né? Porque às vezes quando a criança é um pouquinho maior, a gente já consegue proporcionar com que ela fale. E falar também é muito bom. Falar o que está acontecendo, o que está deixando triste, né? Então por isso que é muito legal, assim, a partir de uns 2 anos, a gente começar a ensinar para a criança. Você está triste agora, por isso que você está chorando? Você está bravo? E quando está alegre, você está muito alegre. Então por isso que é importante a gente demonstrando para essa criança e nomeando os sentimentos para ela. Porque ao nomear, a gente consegue com que ela, quando ela sinta, ela consiga nomear para nós. E nós podemos auxiliá-la ainda melhor. Tentar distrair a criança seria uma boa forma de calar? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Você pode até distrair quando é um choro que você percebe que não é um choro de... Vamos supor, quando ela tá muito triste, o mais interessante é deixar ela chorar. Agora, quando é um choro por conta de fome, sono, né? Então aí a gente pode ir distraindo essa criança até a gente conseguir auxiliar com que o que ela está assistindo seja sanado, né? Com que ela coma, com que ela durma, né? É legal a gente sempre observar do que é esse choro. Se for um choro de fome, de sono, né? E nesse momento eu não consigo dar nada para ela comer, nesse momento eu não consigo fazer ela com que ela durma, então a gente pode tentar distrair sim. Mas quando o choro é de tristeza, de raiva, de frustração, é legal a gente deixar ela sentir essa emoção, né, com acolhimento. Deixar com que o choro passe naturalmente. A gente pode cantar, né, cantar alguma música que auxilie nela ali a extrapolar essa emoção, mas não calar, não falar, não foi nada, não precisa chorar quando ela cai, não foi nada, não precisa chorar, por exemplo. Não, entendo que doeu, tá doendo, né, filho? E quando a gente fala pra ela verbalmente o que tá acontecendo, elas às vezes até param porque elas começam a prestar atenção na gente. Tá doendo, né? Por isso que você tá chorando? Aí eles vão falar, e às vezes até volta o choro mais ainda. Ou então, você tá triste, né? Por isso que você tá chorando. Aí às vezes ela para pra analisar. É muito legal, sabe? É muito legal mesmo, é muito enriquecedor assim, a hora que a gente começa a conviver com a criança e que começa a surgir as situações e você consegue falar pra ela. É muito legal de perceber a cabecinha delas funcionando, assim, é maravilhoso, é muito legal mesmo. Então a gente nomeando para ela os sentimentos, para ela se familiarizar e quando ela sentir, ela poder falar para você. E também quando tá feliz, né? Filha, você tá muito feliz agora? Ela vai falar sim, né? Então a gente nomeando os sentimentos também é sempre muito enriquecedor. Então eu acho que é isso, sim. A gente tem que analisar nossa criança ali, analisar a situação para saber o porquê desse choro. Porque daí a gente consegue ser mais efetivo. Se é um choro de fome, de sono, e nesse momento eu não consigo auxiliar, não posso fazer ela dormir, ou ela não posso auxiliar ela comendo, né? Eu posso distrair sim. Mas quando é por frustração, por raiva, né? Quando acontecem as questões que as crianças brigam entre si, e aí ela vem, ela chora, nesse momento é importante ensinar ela a sentir. Ensinar ela a sentir e ir abraçando, e acolhendo, e trazendo ela para perto da gente, né? Trazendo ela para esse momento e falando, eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui para te acolher. Então eu acho que é nesse sentido assim que o choro pode ser trabalhado. E pode ser trabalhado para nós também, porque assim, nós temos a nossa maior dificuldade em lidar com o choro das crianças é porque os nossos choros não eram permitidos. Então, quando uma criança chora perto da gente se incomoda. Mas a gente se incomoda porque nós não podíamos chorar. E nós temos essa visão de que choro é ruim, de que choro é fraco. Então, nós precisamos desconstruir essa visão nossa. Nós precisamos desconstruir esse nosso sentimento. Trazer para nós esse sentimento de que choro é bom, de que o choro está purificando essa emoção e de que nós podemos auxiliar dando um abraço, fazendo um carinho, estando presente com essa criança. Eu acho que essa é a parte mais importante assim, que nós precisamos trabalhar, é em nós mesmos. Quando a gente estiver irritado, alguma coisa assim, com o choro da criança, é trabalhar em nós mesmos, sabe? Trabalhar em nós mesmos a questão
do choro, assim, como que nós não éramos acolhidos, então isso me incomoda demais, assim. Principalmente as pessoas que têm tiveram, né, uma educação muito rígida, onde nunca podia chorar, onde apanhava e tinha que ficar quieto, né? Essas pessoas são as que têm mais dificuldade em lidar com o choro. Por quê? Justamente porque elas não tinham permissão para pôr seus sentimentos para fora. Então, a hora que ela vê a criança pondo o sentimento para fora, a gente se incomoda. Quando minha filha chorava, eu ficava muito triste. Então, mas é isso porque a gente tem essa visão de que o choro é sofrimento. Que a gente tem que tirar a criança desse sofrimento. E a gente não tem que tirar essa criança do sofrimento. É isso que eu tô querendo dizer. A gente pode acolher esse sofrimento dela. Que é o mais rico ainda, sabe? A gente poder acolher o choro dessa criança e permitir com que ela sinta. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, assim, que a gente até pode ficar triste, né? Porque, olha, é ruim ver a criança chorar, realmente é ruim. Mas a gente pode falar, eu posso estar ao seu lado, né? Eu posso te abraçar, eu posso te dar um beijo, eu posso fazer um carinho, um cafuné, eu posso estar ao seu lado. Eu posso te fazer companhia nesse sofrimento para que você sinta e depois libere tudo que tiver para liberar, né? E depois libere esse sentimento, ele não vai ficar guardado em você. Eu acho que o mais importante é isso, não ficar remoendo os sentimentos, sabe? Que a gente acaba remoendo agora na vida adulta. A gente tem a possibilidade de mostrar para as nossas crianças que na vida adulta elas não precisam remoer nada. Elas podem sentir, esgotar esses sentimentos e depois voltar zeradas, né? Na vida adulta. Então, na verdade, essa que é a inteligência emocional que a gente tanto busca. Nós temos a oportunidade de favorecer agora, desde a infância, para as nossas crianças. Desde a infância, proporcionar essa inteligência emocional. Se vocês tiverem mais perguntas para mim aí, se eu fui clara, né? Vocês me falam aí se vocês estão entendendo, se está legal, se é isso mesmo, se vocês concordam. Se vocês discordam, podem colocar também, que a gente pode conversar sobre isso. Podem pôr aí nos comentários pra mim que a gente conversa aqui, que nós temos um tempinho ainda antes do Instagram derrubar, porque o Instagram derruba a live depois de um tempo. Vou esperar aqui uns minutinhos, ver se vocês têm alguma dúvida aí. O choro é muito desafiador, assim, principalmente porque a gente não podia, né? Acolhendo, a gente ensina ela a lidar com os sentimentos dela, exatamente. É bem isso, assim. A gente ensina a zerar esse sentimento e ensina principalmente que chorar não é ruim. Nós temos essa visão muito grudada em nós mesmos, né? Que chorar é ruim. E quando o choro vem junto com a agressividade? Então, quando o choro vem junto com a agressividade, a gente vai segurar essa criança e falar: você não pode me machucar, você não pode se machucar, né? Porque geralmente quando ele vem junto com a agressividade, pode ser que essa criança está com raiva. Então você vai nomear: você está sentindo raiva? Você vai perguntar para ela: você está sentindo raiva? E aí você pode propor essas outras ações que a gente conversou antes. Correr, né? Então vamos correr para liberar essa raiva. Vamos bater num travesseiro para liberar essa raiva. Vamos pular uma corda para liberar essa raiva. Vamos rugir igual um leão. Faz um barulho igual um leão para liberar a raiva mesmo. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a vivenciar o sentimento e liberar esse sentimento. Não ficar engolindo o sentimento para ele ir voltar depois, sabe? Acho que a inteligência emocional é a melhor que podemos fazer para os nossos filhos. Assim eles lidarão muito melhor com os problemas que vierem quando não estivermos por perto. Exatamente, é isso mesmo, assim, elas vão poder sentir esse sentimento mesmo longe de nós. E aí quando a gente, às vezes vai acontecer, né? Com certeza quando eles estiverem mais na fase da adolescência, que eles vão se frustrar na escola, ou então já na segunda infância, né? Depois dos 5, 6 anos ali, que vão ter momentos na escola que eles vão acabar segurando, mas eles vão chegar em casa e eles vão liberar. E a gente precisa estar ali pronto para acolher, para eles liberarem mesmo essas emoções, esses choros, essas raivas, esses gritos. Então, construir esse diálogo com as crianças só depende de nós, né? A gente estava conversando esses dias, né, sobre essa questão de a gente só ficar perguntando para a criança: como foi seu dia? Como foi seu dia? Como foi seu dia? E aí muitas mães reclamam: mas ela não me fala como foi o dia, fala só monossilábico, só responde sim, não, talvez. Mas e você? Você fala com seu filho como foi o seu dia? Né?
o que foi que você mais gostou do seu dia? A gente pode favorecer. A outra parte da inteligência emocional que nós podemos favorecer é isso, assim, o que foi a coisa mais legal que aconteceu no seu dia? Todos os dias, para as nossas crianças, acontecem coisas legais. A gente, que nós, né, adultos, que já estamos no piloto automático, não paramos para pensar sobre isso. Então a gente pode chegar e puxar a conversa falando primeiro do seu dia. Olha, meu dia foi assim, assim, assado. E não é reclamando para essa criança. Porque se a gente está reclamando, ela vai aprender o que? A reclamar. Então a gente tem que contar do dia de uma forma positiva, se a gente quer que as nossas crianças tenham uma visão positiva das coisas, né? Então é sempre isso que a gente precisa estar atento. Nós somos a referência. Então não adianta a gente querer que a criança, quando a gente estiver triste, a gente ficar engolindo nosso sentimento e a criança vem perguntar: você tá triste, mamãe? Não, não é nada. Não, é sim, eu tô triste. É muito importante deixar sempre claro que a gente não está triste com eles, porque eles sempre vão se sentir responsáveis pelos nossos sentimentos. Então é muito importante. Eu tô triste sim, aconteceu uma coisa chata hoje. Às vezes, se puder falar, fala. Se não puder falar, fala só assim: eu estou muito triste, não é com você, não foi com você. E por isso eu tô chorando, por isso eu tô... Sabe, não ficar se escondendo. Se a gente fica se escondendo muito dos nossos filhos, que parâmetro que eles vão ter? Não é mesmo? Amei as dicas para liberar a raiva. Tinha me esquecido disso, obrigada. A gente se esquece, né, no dia a dia, assim, e eu tenho tentado muito isso com a Júlia, sabe? Ela às vezes vem meio brava, querendo bater e tal. Você não pode me machucar. Você quer socar um travesseiro? Você não pode me machucar. Você quer gritar um pouquinho? Vamos gritar junto, então, para liberar? Tenho tentado propor, assim, essas atividades para ela. E aí ela meio que se assusta. Ela se assusta e pensa assim, acho que ela pensa assim, não era bem isso, sabe? E aí ela acaba meio que parando ali e analisando a situação e não querendo e não fazendo. Mas a gente pode proporcionar. Segundo os estudos, quando a gente fala para a criança correr, ter alguma atividade física que altera a química do cérebro, diz que é o que dá mais efeito. Eu acredito que mais para crianças maiores mesmo, lá pelos 7, 8 anos, que acho que dá mais certo. Que daí elas vão topar melhor, assim, fazer essas outras atividades, né? Se a gente não tem espaço, como é nosso caso aqui, eu moro em apartamento, não tem espaço. Então é socar um travesseiro, é gritar, é tentar pular uma corda, né? Se você tiver aí, pular em cima de alguma coisa, sabe? Inventar alguma coisa para liberar mesmo esse sentimento. Bom, pessoal, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, mais algum comentário, estou à disposição. Que eu não quero que hoje o Instagram me derrube. Na última live a gente foi estendendo e ele me derrubou. Aí eu nem consegui salvar mais a live. Eu precisei salvar só no IGTV. Não consegui salvar pra mim, né, a live. Depois, se eu quisesse editar, não podia. Então, alguém tiver mais alguma dúvida, quiser falar mais alguma coisa, quiser falar mais um pouco sobre o sentimento, né, quando era criança e se faz sentido isso que eu tô dizendo, de vocês ficarem incomodados com o choro porque vocês não eram validados. Porque pra mim faz total sentido, assim, eu comecei a perceber e tirar o foco desse meu sentimento. O meu foco é a Júlia. É poder ajudar a Júlia. A Júlia tá com o Guilherme, ela tá lá na sala agora, ela não tá aqui. Ela tá pra lá porque da última live ela causou bastante aqui. Tirou tudo do lugar, derrubou um monte de coisa. Hoje ela ficou pra lá. Super faz, né? A hora que a gente para se analisar, a gente vê que nós podemos ser mais respeitosos com as crianças e às vezes, muitas vezes não estamos sendo por estar mesmo nesse piloto automático, né? E por estar muito atentos a nós, ao nosso sentimento. Eu não estou dizendo que nós não podemos sentir, é claro que nós podemos, mas nós podemos sentir sem descontar nas nossas crianças, né? Então, assim, eu tô sentindo frustrada porque o meu choro não foi validado, então fica quieto, para de chorar, você também não pode. E não é bem por aí, né? Nós podemos favorecer e acolher e trazer uma inteligência muito melhor para os nossos filhos, para que elas liberem esses sentimentos, purifiquem esses sentimentos e não fique com aquele sentimento que vai e volta, que a gente nem sabe o que fazer, né? Elas vão aprender a liberar esses sentimentos. Acho que é isso então, não tem mais nenhuma dúvida. Eu tô esperando um pouquinho porque pra mim os comentários demoram um pouquinho pra aparecer. Então
Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que tenha ajudado aí na casa de vocês, né? Ajudado a como lidar com esses sentimentos aí tão desafiadores, né, das nossas crianças. Chega uma fase que eles choram bastante mesmo, né? Se eles percebem que isso nos irrita, às vezes eles acabam até explorando mais esse tipo de ação, porque daí eles têm a nossa atenção. Então eles fazem muitas coisas para que a gente esteja ali presente, sabe? Puxando a gente para essa presença daquele momento. Então a gente precisa estar bem atento às nossas ações para que sejam respeitosas. Ai, que bom, Panha, que bom que ajudou bastante. Eu fico feliz, assim. Tenho estudado bastante para que a gente possa criar um futuro melhor, né? E só depende de nós. Eu mando um beijo pra Júlia, assim. Então tá bom. Muito obrigada por todos que estiveram aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!